Olá, pessoal. É, eu me chamo Pedro Marinho. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo, né, da nossa atividade de extensão intitulada Open Source, né, com o objetivo de trazer conteúdo relacionado à inteligência artificial, né, que está muito em alta. E para começar nessa série de vídeos, nós vamos ver a linguagem de programação Python, né? Linguagem essa muito usada ah, na parte de IA. E vamos ver os tópicos, né, que a gente vai aprender aqui. Primeiro, uma introdução, né, introdução mais e um nivelamento sobre o conteúdo da linguagem. Dois, teremos os fundamentos da sintaxe e as estruturas básicas de dados que nós temos. Três, alguns exemplos, né, utilizando o Python. E uns exemplos práticos, né, utilizando o Python para resolver um problema simples. Para começar, o que é Python, né, pessoal? Python ela é uma linguagem de alto nível, né, uma linguagem interpretada. Não cabe tanto aprofundar, mas nós temos linguagens compiladas, né, como, por exemplo, C, que são linguagens mais de um nível mais baixo. Mas Python ela é uma linguagem de alto nível, né, interpretada, assim como JavaScript. Enfim, uma linguagem muito usada para introduzir as pessoas na programação, né, por causa da sua sintaxe simples. Não é tão verbosa como o Java, por exemplo. Né? Ela foi criada pelo Guido van Rossum em 91. Uma linguagem que tem um foco em aumentar a produtividade, né, do desenvolvedor. Também um foco claro deixar o código mais claro, menos verboso, né? É uma linguagem que tem muitas bibliotecas que te ajudam em tantas atividades, né? Principalmente aplicadas na IA. A gente tem Scikit-learn, muitas bibliotecas de machine learning, a gente tem o TensorFlow, e vocês vão ver a aplicabilidade dessas bibliotecas nas próximas aulas. Mas o foco aqui é mais introduzir, né, o básico do Python para vocês chegarem nas próximas aulas sabendo aplicar o básico. Então, por que seria legal aprender Python, né? É uma linguagem muito versátil, né? Usada em desenvolvimento web, ciência de dados, IA, muito usada em automação no geral. Tem uma comunidade muito grande, muitas bibliotecas, muitos frameworks, um suporte gigante da comunidade também. Como eu falei, né? Pela curva de aprendizagem dela, é uma das mais fáceis para iniciantes. Eu acho que além de Python, a galera ensina muito C, mas eu acho que para iniciante assim é sempre Python e C, para você pegar bem os fundamentos, né, que toda linguagem de programação possui, variáveis, funções, enfim. Aqui nós temos alguns fundamentos básicos, né, de sintaxe da linguagem, né? A gente tem variáveis. Você imagina uma variável como uma caixa, né? Onde a gente guarda informação. Então, imagina que a gente tem uma caixa, né? O caixa vai servir para guardar o nome. E aqui a gente pode guardar a Maria. Temos, por exemplo, também os tipos de dados. Temos números, né? Que podem ser inteiros ou float. Float é número de ponto flutuante, né? Que geralmente os decimais. Temos texto, que aqui em Python temos o tipo, né, para texto que é string, né, o str, e booleano, e basicamente falso ou verdadeiro. Temos os operadores aritméticos, né, subtração, adição, multiplicação, divisão. Temos o de comparação, né, se é igual, se é diferente, maior, maior que, maior igual, menor, ou menor igual, enfim. Para estruturas de dados em Python, nós temos listas, né, imagina que você quer colocar variáveis em sequência assim, né? Você pode ter essa estrutura de dados
ela é uma coisa mutável, né? Que você pode ficar adicionando. Se você quiser adicionar, se você quiser ter uma estrutura de dados editável, né? Que você sabe que você vai tirar ou adicionar itens naquela lista, né? Temos o tipo lista mesmo, que é feito para isso, ele é mutável. Nós temos tuplas, né? Tipo, por exemplo, coordenadas assim que são imutáveis. E dicionários, né? Que são uma coleção de pares, assim. Por exemplo, né? Pessoa, aí temos o nome e a idade, né? Para cada pessoa vai ter o nome e a idade dela. Enfim. E agora, pessoal, nós vamos aqui para o nosso Colab verificar alguns exemplos, né? Para deixar mais prático, né? E já partir para a mão na massa usando esses conceitos básicos do Python. Vindo aqui para o nosso notebook, pessoal, né, a gente está usando aqui a tecnologia do Google Colab, bem legal para você aprender Python, principalmente. Prático, você não precisa nem baixar nada, é tudo na web mesmo, do Google. Então, vamos para essa parte aqui, né, dessas variáveis que armazenam valores da memória. Por exemplo, né, aqui o nome, temos 4 variáveis aqui, né, o nome, a idade, a altura, e essa variável é ativo. O nome, a gente usou igual para fazer com que essa variável nome recebesse o que vem depois do igual. No caso, o nome recebeu Maria, entre aspas, né? Para ela ser uma string. Idade recebeu 25, sendo o valor inteiro. Temos a altura, que recebeu 1.68, número decimal. E o ativo recebeu true, né? Que é o booleano. Né, que é falso. É true or false. Temos em Python também o nosso famoso print, né? Muito usado no início, né? A galera sempre faz o famoso print. Hello world, né? É mais para você exibir na tela aquela mensagem. E temos em Python, né, essa função type, que ela mostra o tipo da variável a qual você se referiu. Né? Então aqui a gente vai dar um print no conteúdo mesmo. Nessa primeira linha a gente vai dar um print no conteúdo das variáveis. E nessa de baixo, no tipo dela, né? Então vamos rodar aqui. Veja bem, né? Na ordem, nome, idade, altura e ativo, né? Foi Maria 25, 1.68 true. E aqui, né, o tipo dela, né? Você vê que Maria é string, a idade ficou inteiro, a altura, né, 1.68 float e o ativo booleano. Basicamente, esse é o básico assim da ideia das variáveis em Python. Aqui temos alguns operadores aritméticos, pessoal. Até para deixar claro, né, essa parte aqui do print, você tem duas opções, né, de printar alguma mensagem, vamos dizer assim. Uma você pode só escrever a função print, né, colocar entre parênteses a string, né, a mensagem que você quer, que você coloca uma vírgula e depois você faz uma referência às variáveis, né, após essa vírgula. Ou você coloca tudo dentro das aspas, mas você tem que colocar esse F, esse aqui, e aí você coloca entre chaves as variáveis que você quer que apareçam. Então, por exemplo, né, você fazer esse print você printar a soma, né, essas variáveis A mais B, você podia escrever tanto desse jeito, né, como desse jeito aqui. Tirou aqui as chaves, coloca A mais B após a vírgula. Aí vocês vão perceber que é muito mais utilizado esse método aqui de você colocar entre chaves, que fica até melhor para ler, né? Vocês podem perceber. Mas enfim, voltando para os nossos operadores em si. Soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira, o resto da divisão, né, o mod aqui, e a potência. Esses são os aritméticos. Aqui nós temos os operadores de comparação, né, que retornam true or false. Se A é maior que B, se A é igual a B, se A é diferente de B. Tem aqui alguns exemplos. Faltou, por exemplo, menor que.
Nós vamos colocar para rodar aqui, né? Considerem que A tem valor 10 e B tem valor 3. Percebam, né? 10 mais 3, 13, né? A soma deu 13. Subtração 7, multiplicação 30. A divisão, temos esse valor aqui, 3,3. E aí, como a gente não especificou, né, o número de dígitos que deveriam aparecer após a vírgula, apareceram esses tantos aqui. A divisão inteira, né, de 10 por 3, se botar o resto, é 3 mesmo. E o resto da divisão, usando o símbolo de porcentagem, é 1. Né? 10 dividido por 3, o resto é 1. E a potência, né? Fazemos 10 elevado a 3. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. A maior que B, ou seja, 10 maior que 3, sim, true. A igual a B, 10 igual a 3, não é verdade, false. A diferente de B, 10 diferente de 3, sim. Tá certo? Então é true. Basicamente, esses são os operadores aritméticos. E vocês vão ver muito usados em qualquer coisa básica que vocês forem fazer em Python. Vocês vão ver isso aqui. Vamos agora para algumas estruturas de dados dos tipos como listas, né, tuplas e dicionários. Como estava nos slides, pessoal. Aqui nós temos uma lista das frutas, né? Por exemplo, temos uma lista com maçã, banana e laranja. Vou até rodar para vocês verem aí. Vocês podem só printar e vocês... lembrando, pessoal, que sempre, né? As listas vocês colocam entre parênteses, sendo a tupla entre parênteses, né? E o dicionário sempre entre chaves, assim. Eu vou colocar logo para printar, para vocês verem a lista, por exemplo, né? Vocês verem que fica o conteúdo dessa forma aqui, né? Cada item ordenado desse jeito, o jeito que a gente definiu aqui antes. Uma coisa legal das listas, por exemplo, né? A gente não se prolongar tanto. Existe a função append, e você consegue adicionar um item à lista. Então você pega o nome da variável que você atribuiu na lista, né? Frutas, aqui no nosso caso, faz um ponto append, parêntese, e aqui você coloca o item que você quer adicionar. Já temos maçã, banana e laranja. Vou colocar aqui a uva. Vamos rodar para ver. E aí percebam, né? A lista inicialmente ela começa com maçã, banana e laranja. Adicionamos uva e ao printar, né, temos maçã, banana, laranja e uva. Assim fica. Você consegue, você consegue aplicar, né, as listas duplas e dicionários em vários casos, assim. Para você, quando a gente usa muito, por exemplo, no início, quando a gente aprende algoritmos de ordenação, né, você tem ali uma lista simples de números, enfim, um dicionário, né, para a gente, pô, imagina uma coisa da vida real, né, pessoas possuem nome e idade, você pode atribuir outras características aqui para uma pessoa, e aí você consegue associar, né, vários itens desse a uma variável só, né, você poderia associar também, você poderia pegar uma flag, por exemplo, se é casado, para cada pessoa, e aí ficaria true or false, né, no caso. Enfim, não vamos nos prolongar muito aqui, mas essas são o básico das estruturas de dados em Python. Né? Temos aqui, pessoal, estruturas de condição. Um exemplo simples, temos aqui a nossa variável 18, né? E eu pergunto para vocês qual o tipo, né, dessa variável, dessa variável, né? A gente atribui o 18, né? Mas aí ela é do tipo inteiro. E temos três, pessoal. Três estruturas de condição, né? O if, elif e o else. O if ele verifica, basicamente, se tal condição.
Qual é a diferença, pessoal, do if, elif e else? O if, pessoal, ele vai testar a primeira condição, né? A gente colocou aqui, por exemplo, idade menor que 18. O elif, ele testa as outras condições, caso a primeira seja falsa. E o else, ele pega o resto dos casos, quando os casos anteriores não são falsos, né? Então, por exemplo aqui, né? A gente colocou idade igual a 18. A gente colocou um if, ele vai logo nessa. Idade menor que 18, se idade menor que 18, aí você coloca um print, aí você coloca, né, pra gente printar, você é menor de idade. Mas idade menor que 18, não. Então ele vai cair nesse ali. Idade é igual a 18, sim. Então ele vai parar aqui, né, nessa condição, e vai printar. Você acabou de atingir a maioridade. Vamos colocar aqui para a gente rodar de novo. 18, atingir a maioridade. Número menor que 18, 10. Menor que idade, ele vai parar aqui nesse primeiro if. E se a gente colocar qualquer coisa, né, que não seja nem menor que 18, nem igual a 18, né? Ou seja, sobraram números maiores que 18. Vou colocar aqui 25. Vai cair nesse else, ou seja, tudo isso aqui é falso. E aí, no caso, né, você é maior de idade. Então, vendo agora as estruturas de repetição, né? Temos o for e o while. Um exemplo aqui, pessoal. O for, ele serve para você percorrer, geralmente, sequências, né? Então, isso aqui faz parte da sintaxe das listas. A gente definiu lá atrás, né? Essa lista aqui, a lista das frutas. Né, frutas sendo igual maçã, banana e laranja. Então, perceba que a gente faz, né? Para cada fruta, dentro da lista de frutas, né, ele vai printar eu gosto de e daquela fruta. Lembrando, pessoal, outra forma de escrever isso aqui, como eu já tinha mostrado antes, a gente coloca um F antes das aspas. E eu gosto de chaves para fazer referência à variável. Né? Perceba que vai dar o mesmo resultado. Né? Eu gosto de maçã. Eu esqueci do D aqui. Eu gosto de maçã. Faço também. Gosto de maçã, gosto de banana. Enfim, mesma coisa. Eu prefiro particularmente dessa forma aqui. Beleza. É para isso que o for é usado geralmente. E o while? O while, ele vai fazer uma condição a repetir ações até que algo seja falso. Então, por exemplo, aqui nós temos essa variável contador iniciando em zero. Se a gente fizer um while contador menor que 3, ou seja, enquanto o contador for menor que 3, seja 0, 1, 2, por exemplo, né? Ele vai fazer essa ação aqui que é de printar o valor dessa variável contador. Então, como é que está acontecendo aqui? Temos, né, o contador igual a 0, o while, enquanto o contador for menor que 3, print contador. E aqui, pessoal, nós vamos aumentar, sempre que passar por essa interação, vamos aumentar o valor da variável contador em 1. Né, fazendo uso dessa parte, né, que é fazendo uso da sintaxe mais igual. Que é o mesmo de você escrever contador igual contador mais 1. Né? Que poderia ser mais 2, né? Enfim, tanto faz. E aí, como é que vai acontecer? O resultado vai ser 0, 1, 2. Porque começou em 0, né? E aí, entrou aqui a primeira vez porque o contador era 0, 0 é menor que 3. Beleza. Foi somado 1 ao valor de 0. Ficou 1. 1 é menor que 3, sim. Foi somado 1 ao valor 1. Ficou 2. 2 menor que 3, sim. Foi somado 3 ao valor... Foi somado 1 ao valor 2, ficando 3. E aí entrou aqui, pessoal, verificou se 3 era menor que 3, né? Enquanto o contador teve o valor de 3. 3 menor que 3, pessoal? Não, não é. Então, já corta por aí. Já não entra nas ações que estavam dentro do while.
Por isso que ficou 0, 1, 2. Se a gente colocasse aqui 10, como é que ficaria? O contador iria até 9. E aí, se a gente fosse somando de 2 em 2, né? Ao invés de 1 em 1, como é que ficaria? 0, 2, 4, 6, 8. Porque depois do 8 ia ficar 10. 10 menor que 10 não é verdade, já não entraria. Basicamente, são as estruturas básicas de repetição, né? O for e o while. Aqui eu coloquei uma célula para a gente mostrar entrada e saída de dados. A saída você já conhece, né? O famoso print. E a entrada, pessoal, nós temos aqui essa função input. Quando você coloca um input, o computador vai esperar que você digite algo para que aquela variável receba o valor que você digitou. Então, por exemplo, como é que está o nosso código aqui? Nome igual a um input, qual o seu nome? E aí fizemos um print, olá, e depois do olá o nome da pessoa, né? Quando a gente colocar para rodar, ele está pedindo, né, para a gente preencher essa variável nome. Vou colocar aqui meu nome Pedro, enter, e aí ele digitou olá Pedro. Então, pessoal, esse aqui foi bem o básico dessa introdução ao Python, bem com a teoria, né, das variáveis, dessas estruturas de repetição, de condição, com listas, tuplas, dicionários, bem passando por cima mesmo. E aqui, pessoal, eu acredito muito que a gente aprende fazendo questões, né, vendo exemplos daquilo ali funcionando, com algo mais concreto. Para isso, preparei para vocês esse programa de média de notas. Qual o objetivo aqui, pessoal? Um programa de média aritmética, tá? A gente vai iniciar com uma lista com X notas. E aqui vamos printar as notas, né? De tal aluno e a média delas. Como é que fazemos? Tá aqui a lista. Atribuímos essa variável notas. Quais são as notas aqui nesse caso? Né? 7,5, 8, 6 e 9. Percebam que são variáveis do tipo float, né? Números decimais. Em Python, pessoal, temos uma das tantas funções que nós temos. Temos a função sum, que vem de soma, né, em inglês. E ela já soma tudo que está na lista aqui, por exemplo. Né? Então perceba que soma vai pegar cada valor individualmente dessa lista e vai somar. Quantidade, a variável quantidade. Len vem de length em inglês, que é o número de itens da lista. Então, como são 4 notas, len vai ser 4. E vocês sabem como é que funciona a média aritmética, né? E a gente soma x itens e divide a gente soma, né, x itens e divide pela quantidade deles. E no caso aqui, a média é a variável soma dividido pela variável quantidade. Então, a gente printa elas e é basicamente esse o programa. Então olha só como é que fica, né? Notas, né? 7,5, 8, 6 e 9. E a média do aluno, né? 7,625. Vamos só para deixar mais claro, colocar o print aqui das variáveis quantidade e soma, né? Tá faltando. Quantidade, print soma. Para exemplificar melhor o que eu falei, então, a quantidade 4 e a soma, né, das notas 30,5. Um exemplo bem básico mesmo, né, para começar. E aí, pessoal, nós temos aqui uma seção que eu fiz para a gente melhorar esse código. E aí já seria um programa que pega a média daquele aluno e diz se ele foi aprovado, reprovado ou em final. Antes de vocês verem como é que eu propus
o resultado, né? Um código de solução, seria legal vocês pausarem o vídeo, né, e tentarem fazer por vocês mesmos. Né? Mas aqui eu vou continuar, já considerando que vocês tentaram. Como é que poderíamos fazer para melhorar, né? Considerando aqui essas regras, né? E sendo menor que 4, o aluno é uma média menor que 4, ele é reprovado. Maior que 4 e menor, maior ou igual a 4 e menor que 7, ele vai para a final. E se ele tiver uma média maior ou igual a 7, ele é aprovado. Então aqui agora, pessoal, eu vou mostrar o código, né, com essas regras que a gente estabeleceu. Então como é que funciona? Bem parecido, tá? Aqui eu coloquei uma lista com as notas daquele aluno. Temos três variáveis, as mesmas de antes, né? Soma, quantidade e média. Eu dou um print, né, para a gente exemplificar melhor as notas e a média daquele aluno. E aqui a gente vai usar, pessoal, as estruturas básicas de condição que nós vimos, né? Vamos começar com média menor que 4. O que acontece? Seguindo até a ordem, né? Do if, elif, else. Primeiro ele vai entrar aqui, ele vai verificar se a média é menor que 4. E vai ver, se for menor que 4, reprovado. Caso não seja, ele vai verificar o elif. É menor que 7? Se for menor que 7, vai entrar aqui, vai printar que ele está na situação de prova final. Se também, pessoal, se essa condição aqui, média menor que 4, é falsa. A condição, né, o elif, média menor que 7 também é falsa. Colocamos um else. Ele vai colocar o else, porque as outras duas condições que colocamos deram falso. Vai ser aprovado. Então perceba que a gente nem precisou colocar um segundo elif, por exemplo, tendo média maior ou igual a 7. Basta usar o else, no nosso caso aqui. Vamos colocar aqui para executar essa célula. Tá aqui, né? A média a lista com as notas, a média daquele aluno. E ele ficou em situação de final. Vamos baixar essa média dele. Vamos colocar que essa primeira nota dele foi 1,5. Sendo assim, ele ficou com média 4,16. E não foi suficiente para reprovar ele. Espera aí. Vamos colocar. A nota foi 2. Agora sim, ele ficou com média 3. E aí ficou nessa condição aqui. Né? Média menor que 4. Foi reprovado. Vamos colocar aqui. Vamos dar uma ajudinha para ele. Colocar que ele tirou 10 nas duas primeiras provas. Ficou com média 8. Então o que vai acontecer, né? Essa aqui deu média menor que 4. 10, 8 menor, 8,6 menor que 4? Não. Foi pro elif. 8,6 menor que 7? Não. Então, else, né? Aprovado. Que foi o que aconteceu aqui. E aqui para terminar, pessoal, esses nossos conceitos em Python, eu propus 3 exercícios para vocês, né? O primeiro sendo uma tabuada, depois um contador de vogais, depois um verificador de palíndromo. Começando pelo de tabuada, eu acabei mostrando o código aqui para vocês, mas como é que vocês fariam, por exemplo, usando o nosso for, um programa que pedisse para o usuário digitar um número e mostrar a tabuada desse número de 1 a 10. Então, olha só essa solução aqui em poucas linhas de código, né? A gente começa com essa variável número. Dessa forma aqui, pessoal, é para você definir o tipo, o tipo daquela variável antes do input. Aqui poderia ser um str, por exemplo, ao invés de int ou float. Vamos deixar inteiro mesmo. E aqui é o input vem com a frase, né? Digite o número para ver a tabuada. A gente faz o print, né? Tabuada do número tal. E aqui a gente usa a estrutura de repetição for nessa sintaxe. Então, como é que ele vai fazer aqui? Como nós estamos usando, né, o for i, né? O i é uma variável que a gente define aqui mesmo.
ela é inteira. E aí a gente usa esse range, né? E aí fica 1 a 11, basicamente. Ele vai começar do número que vem, que a gente coloca aqui na esquerda, antes da vírgula, esse primeiro par, esse primeiro elemento. Ele vai até o segundo menos 1. Então ele vai mostrar, por exemplo, a tabuada do 1 até então, pessoal, como é que vai funcionar aqui? O for, né, a gente está usando aqui o for e in range, né, a gente está usando essa sintaxe do range. O i é uma variável inteira que a gente define aqui mesmo. E o range, ele vai começar, ele vai percorrer do número que a gente coloca aqui, esse primeiro número, até, ele vai percorrer desse primeiro número até o segundo menos 1. Então, como a gente quer a tabuada, né, que é multiplicando o número x do 1 até o 10, é exatamente isso aqui que está sendo feito. Vai pegar do 1 até o 11 menos 1, que é 10. E aqui a gente coloca para printar, né, usando o f. Né, a gente coloca número tal vezes i vai ser igual a... E aqui a gente já faz mesmo a operação, né? Vai ser igual a número vezes multiplicado por i. Perceba que aqui a gente só printa mesmo, e aqui o cálculo é que é realmente feito. E aí que a gente coloca para rodar essa célula, ele pede para a gente dizer o número, vamos colocar aqui a tabuada do 5. 5 vezes 1 tal, 5 vezes 1 5, 5 vezes 5 25, do 1 até o 10. Se a gente colocasse até 16, pessoal, aqui desse range, ele ia mostrar até 15, né? Mas mostrando mais como esse range poderia ser estendido. Enfim, é assim que foi feito esse exercício da tabuada. Aqui é um exercício simples de contador de vogais, certo? Qual o objetivo aqui? Fazer um programa que leia uma palavra e mostre quantas vogais ela tem. Né? E aqui eu deixei até uma dica, né? Para a gente percorrer uma string com for e verificar se cada letra está em A, E, I ou U. Então, como é que a gente faz, pessoal? Vamos colocar, como começamos aqui com palavra, né? Palavra vai sendo, recebendo um input, né? Digita uma palavra. Uma frase digita uma palavra. Aqui a gente define as vogais possíveis, né? A, E, I, O minúsculo e maiúsculo. E uma variável contador começando em 0. Como é que vai funcionar, pessoal? Vamos colocar a estrutura de repetição for. E aí a gente faz para cada letra dentro de palavra. E se letra estiver em vogal, o contador vai ser somado, né, em mais um. Então, o que é que está acontecendo aqui, pessoal? A gente tem essa variável letra e, assim, até para deixar exemplificar melhor, vamos trocar ela por x. Basicamente, quando a gente faz isso, né, e sendo tanto palavras, né, quanto vogais e strings, x vai ser cada caractere da string que a gente está se referenciando, que no caso é a palavra. Então, ele vai percorrer, ele vai primeiro percorrer cada caractere daquela string, né, que a gente colocou nessa variável palavra, e depois ele vai ver se aquele caractere está dentro aqui de vogais, né, dessa variável vogais que a gente definiu. E se tiver, o contador vai ser somado em 1. Depois, pessoal, a gente faz um print, né, da palavra. Poderíamos só printar contador, mas a gente está fazendo o print da frase. A palavra tem contador vogais, né? Que a gente está referenciando aqui a variável palavra e a variável contador. Então, por exemplo, vamos colocar aqui para rodar
célula, colocando o meu nome Pedro, né? O que aconteceu aqui? Pedro, duas vogais. O que aconteceu, pessoal, aqui? Ele começou pelo caractere P, né? E aí ele verificou aqui nessa linha se P está dentro, né? É uma dessas, é igual a um desses caracteres aqui. A E, I, O, U, maiúsculo, minúsculo. E como não é, nada aconteceu. Quando ele chegou no E, por exemplo, E está está no conjunto das vogais. E aí ele foi e somou mais um a variável contador, que inicialmente é zero. Aconteceu o mesmo quando ele chegou no O e acabou por aí, né? Se a gente colocar aqui banana, vai dar 3, por exemplo. E é assim que funciona esse programa simples de verificar o número de vogais de uma palavra. E para terminar, pessoal, eu queria mostrar para vocês como resolver é, de forma simples em Python, verificar se um string é um palíndromo. Deixando claro, né? O que é um palíndromo, pessoal? Um palíndromo é uma palavra que você lendo ela de trás para frente, ou normalmente, é a mesma coisa. Então, temos aqui alguns exemplos: radar, né? Ana, Natan, enfim. Você pode perceber que lendo de trás para frente, ou normalmente, é o mesmo nome. E como é que a gente poderia escrever aqui um algoritmo para determinar se uma string é ou não um palíndromo? Primeiro, pessoal, eu vou mostrar para vocês usando essa forma aqui, com essa sintaxe, né? 2 pontos menos 1, que a gente usa isso para inverter uma string. Então, olha só que legal. A gente começa com uma palavra aqui, uma variável palavra, né? String mesmo. Colocamos aqui um input. E aqui a gente usa a estrutura de repetição mesmo, né? A gente faz o if e a gente faz esse slicing para verificar se essa variável palavra é igual a ela invertida, ela é um palíndromo. Else, não é um palíndromo. Então, como é que vai acontecer? Vou colocar aqui pedra, né? Pedra é igual. O que é que vai acontecer? Ele vai. Pedra invertida, né? Vai ficar. Vamos escrever aqui. ARDEP. Claramente, né, pessoal? Pedra não é diferente de ARDEP. Isso aqui, essa condição vai dar falso e vai entrar no else, que não é um palíndromo. Bem simples, né? Usando essa abstração desse método de você inverter a string. E com isso, pessoal, né? Com esses exemplos, né? Com essas definições simples, né, das variáveis em Python, né, alguns exercícios que a gente mostrou aqui, chegamos ao fim dessa aula introdutória. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham absorvido o básico dessa linguagem tão usada hoje no mundo da programação, que é o Python. E vocês curtam muito as aulas que estão por vir. E muito obrigado.